Senhoras e senhores, estamos nos encaminhando para o final da Semana da Matemática Básica e, em primeiro lugar, tenho que agradecer a todo mundo pela presença até aqui, pela determinação, porque, senhoras e senhores, foram 2h30 na primeira aula, mais 2h30 na segunda, e essa daqui eu acho que vai ser um pouquinho mais curta do que as outras, mas ainda assim vai dar mais de hora de conteúdo para vocês, então, sério. Para vocês que estão determinados em aumentar a nota em matemática, em conquistar a sua aprovação e perceberam que é na matemática que dá realmente para alavancar a nota, parabéns pela determinação de cada um de vocês e muito obrigado pelos comentários que vocês colocaram na aula 1, na aula 2 e pelo comentário que vocês ainda vão colocar aqui na aula 3. Realmente eu espero que eu esteja conseguindo ajudar ao longo dessa semana. Sei que foi muito conteúdo, mas aguenta mais um pouquinho porque nessa daqui vai ser a cereja do bolo. A gente vai falar de interpretação de texto, vamos trazer a matemática de volta para a vida real, para vocês conseguirem contextualizar e traduzirem o que tem lá no texto do Enem para a linguagem matemática, para finalmente conseguir aplicar aquelas ferramentas que eu mostrei para vocês. Aplicar os cálculos, resolver os cálculos e encontrar a resposta da questão. Essa daqui é a penúltima aula da nossa Semana da Matemática, lembrando todo mundo que neste domingo, às 8 da noite, já marca no seu caderninho que vai ter uma live, uma masterclass 100% gratuita lá no YouTube, em que eu vou compartilhar com vocês como aprender qualquer assunto de matemática muito mais rápido, com muito mais confiança. A gente vai fechar tudo com chave de ouro, tudo que eu falei ao longo dessas 3 longuíssimas e completíssimas aulas lá nessa Masterclass. Então, conto com a presença de todo mundo, já marque no caderninho, mas não se preocupem porque vai ficar salva, tá? Não necessariamente precisa assistir ao vivo. Recapitulando o que a gente falou na aula 1 e na aula 2, só para eu explicar para vocês o propósito desta aula 3 aqui. Na aula 1, eu contei para vocês que a matemática é algo real, a matemática é algo concreto. A gente falou de coisas concretas, porcentagem, frações, sempre contextualizando com a realidade. Meu objetivo com a aula 1 foi superar aquele bloqueio inicial que as pessoas têm de achar que a matemática é puramente abstrata. Não! Trouxemos para o concreto para mostrar para vocês que realmente a matemática é algo fazível para superar esse seu bloqueio inicial. Na aula 2 eu trouxe as ferramentas, foi algo um pouco mais abstrato, vocês lembram da aula 2, expliquei para vocês propriedades de potências, radiciação, produtos notáveis, fatoração, um monte de conteúdo que não cai diretamente no Enem, mas que é essencial porque são as ferramentas matemáticas para você fazer os cálculos. O propósito da aula 2 foi te dar as ferramentas e nesta aula 3 aqui a gente vai fechar mesmo. Vamos falar de interpretação de texto, vamos interpretar algumas questões aqui, vamos falar de regra de 3, interpretação de gráficos, como você entender o que um gráfico está representando na realidade. Então essa aula daqui é de volta à realidade, com muita interpretação de texto, para que vocês consigam realmente se desenvolver em matemática e aumentar a nota no Enem. Muita gente, muita gente me perguntou assim, Humberto, com essas 3 aulas, eu consigo ir bem no Enem? Essas 3 aulas de matemática básica da semana, já consigo ir bem no Enem? E a minha resposta para todo mundo que perguntou foi não, tá? Essas 3 aulas daqui não têm o propósito de fazer você assistir e já necessariamente ir bem no Enem. Percebe que nessas aulas daqui eu não falei de conteúdos como função, equações, geometria, trigonometria, escala, unidades de medida, visão espacial, não dei nenhum macete além daquele da aproximação, não fiz muita resolução de exercícios. Nessas aulas daqui, eu estou te dando o alicerce para que todos esses conteúdos que eu acabei de falar se tornem intuitivos e mais fáceis. Depois que você vir essas aulas, aí você vai ver uma aula de função, você vai entender melhor, vai chegar muito mais rápido para você, você vai absorver melhor. Então o meu objetivo com essas 3 aulas não é te passar tudo da matemática, é te dar o alicerce para que depois você consiga se desenvolver melhor em todos os assuntos. E aí, onde você quiser, tem plataforma, tem cursinho online, tem vídeo gratuito no YouTube. E quem quiser, quem tiver o interesse, vai ser super bem-vindo, porque neste domingo eu estou reabrindo as vagas para os mestres do Enem, que é o meu curso de matemática, que lá, aí sim, aí a gente fala tudo que cai no Enem, teoria, prática, resolução de exercícios, macetes, além daquele que eu falei lá na aula 1. Então é realmente o curso completo de que eu me orgulho absurdamente, me orgulho muito mesmo do resultado desse curso, que aí sim, quem tiver interesse vai ser super bem-vindo, porque nesse domingo vamos reabrir as vagas. Ao longo desse vídeo vou falar um pouquinho mais também, tirar algumas dúvidas dos mestres do Enem,
Mas agora sim, né? Vamos começar a aula falando de interpretação de texto, que é essencial para você responder todas as questões que caem lá na prova. Bom, vamos lá. Se eu te desse essa expressão aqui e te dissesse, resolva essa expressão, o que você faria? Você iria pensar, Humberto, você está doido, o que isso tem a ver com interpretação de texto? Você já me deu a conta, é só fazer a conta. E sim, se no Enem simplesmente eles colocassem as contas para vocês fazerem, teria muito menos esforço do que eles dando algo contextualizado e você tendo que entender e interpretar as palavras para só então converter em linguagem matemática. Tem duas grandes habilidades que o Enem cobra de você. A primeira é traduzir as palavras para a linguagem matemática e a segunda é realizar essas operações aqui. No caso, simplesmente somar, subtrair, multiplicar e dividir as 4 operações. Tem essa ramificação de habilidades que o Enem exige de você e a grande dificuldade de muita gente não é nem resolver isso daqui. Até porque isso daqui é simples, mas faz de conta que era uma conta de log ou uma equação de segundo grau. Não seria nem resolver exatamente, seria pegar as palavras para converter para isso daqui, para só então resolver. E essa ponte entre as palavras e o texto que eu quero exercitar um pouco aqui com vocês, dar dicas para vocês exercitarem por conta própria e tornarem isso algo mais automático mesmo na hora da resolução. E por exemplo, você lembra da última questão que eu falei para vocês lá na aula 2, que eu dei uma super expressão e eu falei para vocês, fatorem, que foi a questão que caiu lá na minha prova de japonês? Pois é, não cairia aquele tipo de coisa no Enem, porque o Enem sempre vai trazer um contexto real para você passar para aquela forma matemática. Ele nunca vai te pedir direto a forma matemática. E aquele negócio da fatoração nem cairia no Enem, porque era um negócio bem mais complexo. Mas a ideia é, pegue as palavras, traduza para a matemática e só então resolva. Por exemplo, se eu te dissesse direto, olha o meu roteirinho aqui, a cada página que eu tiro do roteiro eu penso, nossa, falta menos para finalizar a aula, graças ao senhor lá em cima. Ainda estamos na primeira página. Mas vamos lá. Se eu desse isso daqui para vocês, ó, menos 10x ao quadrado, mais 200x, mais 8.000, é igual a um certo valor. Faz de conta L, chamei de L. O que é isso daqui? Isso daqui é uma função do segundo grau, não é? Tem duas variáveis, uma das variáveis está elevada ao quadrado, então isso daqui é uma função do segundo grau. Se eu te pedisse direto, falasse assim, ache o x do vértice. Ache o x do vértice. Existe um método muito passo a passo, é receitinha de bolo, para você calcular o x do vértice. É simplesmente você fazer menos b sobre 2a, e aí você encontra o x do vértice. Humberto, não sei calcular o x do vértice. Tá, não tem problema, eu não vou te ensinar aqui a calcular x do vértice, porque o propósito dessa aula não é te ensinar funções, é te ensinar a interpretação. Mas percebe o seguinte, encontrar o x do vértice, por mais que você não saiba, é uma receita de bolo. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a, é uma fórmula, nunca vai mudar. É exato, por isso que chamam matemática, física, química de coisas exatas. Porque nunca vai mudar. O x do vértice de uma função do segundo grau vai ser sempre isso daqui. Então a ideia é, ao você já ter a sua pergunta, é só você aplicar as ferramentas que você tem, tipo a formulazinha no caso aqui, e encontrar a sua resposta. Se o Enem já me desse isso direto, tipo, ache o x do vértice, e já me desse essa função aqui, era só você aplicar as ferramentas, não seria tão complexo assim. Claro que você precisaria saber as ferramentas, a fórmula, mas sabendo essa fórmula é realmente só substituir. O negócio é que o Enem não vai te dar direto isso daqui e não vai te dar direto isso daqui. Ele vai te dar em palavras, e essa daqui é uma questão que a gente vai interpretar aqui na aula de hoje, para encontrar isso daqui e encontrar a pergunta. O problema, então, é justamente pegar as palavras, que a gente vai ver essa questão passo a passo, detalhadamente, e converter para isso daqui. Porque o que acontece? Depois que você tem as suas ferramentas, tem um número finito de ferramentas que você vai precisar para fazer a prova do Enem. Por exemplo, o x do vértice é uma fórmula, é uma ferramenta que você vai usar. A ideia de função é uma outra ferramenta que você vai usar. A ideia de substituir valores é uma outra ferramenta. A fórmula de Bhaskara, por exemplo, é mais uma ferramenta. Mas tem um número finito de ferramentas. Você não precisa saber 1 milhão de fórmulas, infinitas fórmulas. Não, tem um número muito finito. É que nem, por exemplo, jogar videogame. Faz de conta que você está jogando Mario.
Depois que eu gravar essa aula daqui, eu vou jogar Mario. Porque, pelo amor de Deus, depois de gravar 50 horas de aula, eu quero jogar videogame. Faz quando você está jogando videogame e o Mario pode fazer o quê? Pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. Pular no Yoshi, sair do Yoshi. Ele pode agachar também. Ele pode dar um pulo pra trás. E no Mario Galaxy ele pode rodopiar. É basicamente isso que o Mario pode fazer. Só isso. É uma quantidade finita de controles. E sabendo esses controles, você consegue passar de qualquer fase. Por mais difícil que ela seja, você sabe o que você tem que fazer. Você vê um precipício, você sabe que tem que pular. Ah, pode ser um precipício muito grande, aí o Mario morre no meio. Aí ele tem que pular do Yoshi. Mas você sabe o que tem que fazer. Da mesma forma que, no momento em que você pegou as palavras e converteu para isso aqui, e no momento que você pegou a pergunta da questão e converteu para isso daqui, se torna mecânico. Se torna simplesmente canetão, se torna só questão de você lembrar da sua ferramenta. Agora, antes da gente partir para as resoluções das questões, eu quero interpretar algumas com vocês, quero dar algumas dicas de como vocês podem fazer para interpretar melhor. A primeira dica pode parecer óbvia, mas eu vou fazer uma ressalva. Primeira dica é, faça muitos exercícios. Pratique bastante todas essas habilidades de interpretar, converter. Praticando, você vai chegar lá. Mas, de nada adianta você fazer 1 milhão de exercícios se você não sabe a teoria dos assuntos. Porque de nada adiantaria você fazer 1 milhão de exercícios de função do segundo grau, aquele exemplo que eu dei, né, o menos 10x ao quadrado, eu acho que era menos 200x, alguma coisa assim, faz conta. De nada adiantaria você encontrar isso daqui se você não sabe para onde você vai. No caso, nessa questão, eles estavam pedindo o valor máximo de alguma coisa. Então você precisa entender a teoria de função do segundo grau para saber que o valor máximo tem a ver com o vértice de uma parábola. E sendo uma parábola, tem a ver com função do segundo grau. Então você bateu o olho na questão e já viu, por exemplo, valor máximo de alguma coisa, muito provavelmente aquela questão é de função do segundo grau. E se você não sabe isso, você não domina muito bem e não está confortável com a teoria de função do segundo grau, vai ser muito mais demorado você chegar nessa fórmula daqui, porque você nem sabe as suas possibilidades a partir daí. E daí que você encontrou essa função? O que você vai fazer com ela? Para onde que você vai a partir daí? Se você não domina muito bem a parte de funções, a teoria, você chegou nisso daqui, isso daqui não significa nada para você. Isso aqui é só um monte de números que você vai se assustar porque vai ver um número elevado ao quadrado. Então, antes de praticar todos os exercícios, 1 milhão de exercícios, e tem gente que me pergunta, Humberto, quantos eu preciso fazer por dia? Não tem uma resposta definitiva. Antes de você partir direto para todos os exercícios, volta, estuda teoria, estuda para que serve uma função, para que serve a geometria, para que serve a trigonometria, para só então você começar a fazer os exercícios. Essa é a minha recomendação para vocês. Isso ajuda demais. Sabe por quê? Vou contar para vocês. Eu fiz uma lista de exercícios baseados nas questões do Enem. Eu separei as 1000 questões de matemática do Enem desde 2009, em nível de dificuldade e por conteúdo. Essa lista é um material gratuito para os alunos dos mestres do Enem, essas questões classificadas por dificuldade e conteúdo. E o que eu fiz? Eu não precisei resolver todas as questões para conseguir classificar por conteúdo. Porque quanto mais teoria você sabe, você lê a questão, você já sabe dentro da sua cabeça o procedimento que você vai seguir para encontrar a sua resposta. Por mais difícil que seja o procedimento, eu não estou dizendo que para mim todas as questões são fáceis. Não, de jeito nenhum. Mas como eu sei a teoria, quando eu leio a questão eu já sei, isso daqui é uma questão de função do segundo grau. Isso daqui é uma questão de função exponencial. Isso daqui é uma questão de juros compostos. Então já na minha cabeça eu sei o que eu vou ter que fazer para encontrar a resposta. É só sentar e fazer. Então, quando você domina a teoria, o significado de cada conteúdo, antes de partir para um monte de exercício em que isso não significa nada, a minha sugestão é que você dê esse passo atrás e realmente trabalhe muito bem essa base. Outra dica, e essa daqui é mais rápida mesmo, é sempre ler as questões com muita calma. Não tente resolver todas as 45 questões alopradamente, sem tentar entender direito o que elas significam.
É melhor você fazer 30 questões, 35 questões muito bem, entendendo o que está fazendo com confiança, do que desembestar e tentar fazer todas as 45 e acabar errando metade porque não entendeu direito o que o exercício estava pedindo. Praticamente ter que chutar as questões. Então, se você sabe o que está fazendo, o primeiro passo, vocês que estão vendo isso daqui mais no início do ano, né? Falta 6, 7, a gente nem sabe por quanto tempo o Enem vai ser adiado, ainda tem muitos meses pela frente. Não se desespera com o tempo agora. Foca mais em saber o que está fazendo, em tornar isso automático, por mais tempo que leve de resolução. Mais pra frente você começa a treinar o tempo. Você começa a tentar acelerar mais, depois de você já ter feito muitos exercícios, já entendido muito bem a teoria, vai se tornar mais automático. Eu prometo pra você que não vai demorar tanto o ano inteiro, tá certo? Essa é a segunda dica. A terceira dica é vocês assistirem a resoluções dessas questões. Quando você já tiver passado para as questões, veja as resoluções, não tenta fazer só sozinho. Se você demorou muito na questão, mesmo que você saiba como fazer, vai ver como um professor fez. Eu tenho uma playlist de resolução do Enem, vai aparecer em um card em algum momento, vocês podem assistir depois, gratuita aqui no YouTube, do Enem 2010 ao 17. Então tem muitas resoluções lá, de todas as questões de matemática, todas de natureza, em que eu fiz passo a passo. Então você vendo outra pessoa fazer, começa a mostrar para o seu cérebro o passo a passo, o caminho das pedras, para você fazer também. Então são essas 3 dicas e agora sim eu quero interpretar com vocês, a gente não vai chegar a resolver tudo, mas eu quero interpretar com vocês 3 questões de matemática do Enem, que são questões totalmente distintas, mas para mostrar para vocês como é que eu faria para interpretar lá na hora da prova. Ó, primeira página. Foi! Agora temos mais 3 páginas, 3 folhas na verdade. Vamos ver a primeira questão. Está aparecendo na tela. Essa é a questão que eu falei para vocês da função do segundo grau. Percebe que eles não te deram a função do segundo grau e eles nem te pediram, na verdade, o x do vértice, porque senão seria muito fácil. Seria só aplicar a sua ferramenta, seria basicamente só pular no Yoshi. Mas não, agora você tem que deduzir por que você tem que pular no Yoshi. Pular no Yoshi. Não, eu pensei besteira, mas não dá para pensar besteira nisso. Enfim, essa questão daqui, você já começaria a deduzir que é de uma função do segundo grau por causa disso daqui. Olha só, qual que é a pergunta? Para obter o faturamento máximo em um mês, sempre que fala de máximo ou mínimo, se você entende a teoria de funções, você sabe que a função do segundo grau tem a forma de uma parábola. Então você vai ter um valor máximo aqui, e você vai ter um valor mínimo aqui. Eu não vou explicar funções aqui para vocês, mas na teoria de funções você já sabe que, no caso de uma função do segundo grau, eu tenho um valor que vai me dar no caso aqui, lucro máximo, ou então o lucro mínimo, a depender do formato da minha parábola. Então ele quer saber um negócio de um lucro máximo. Então você já sabe que essa questão, muito provavelmente, vai te dar uma função do segundo grau para você resolver. A questão é, qual função do segundo grau? Como que eu vou transformar isso daqui em uma função do segundo grau? Percebi que estava faltando o preço da unidade, né? Mas, enfim. Inicialmente, vamos tentar, vamos devagar aqui. Inicialmente ele vendia 200 unidades por mês e cada unidade era 40. Ou seja, qual que era o lucro dele? O lucro, vou chamar de L, era 200 unidades. Cada unidade era 40, então o lucro dele é 200 vezes 40. Pronto. Aqui você até já sabe, né? Se eu fizesse esse produto, vai dar 8 mil. O lucro dele, inicial, sem fazer desconto, sem nada, 8 mil reais. Pronto, acabou. Já percebe que eu já comecei a trocar palavras por linguagem matemática aqui, né? Eu transformei isso daqui em uma equação, né? Porque eu tenho uma incógnita, é igual a uma certa operação matemática, só fiz a operação matemática, resolvi essa equação, encontrei o resultado. Já comecei a ideia de, devagar, ler palavras e converter para operações matemáticas. Só que agora que é o interessante, agora que vai ficar mais complexo. Porque não é simplesmente substituir, você tem que entender o que está acontecendo. O lucro você já sabe que é a quantidade de unidades vezes o preço de cada unidade, né? Se eu vendo uma unidade
a R$40 é 1 vezes 40. Se eu vendo 2 unidades a 40, 2 vezes 40. O lucro é sempre a quantidade vezes o preço. Em outra questão, poderia ser algum outro contexto, aí você teria que deduzir qual que é a fórmula. Mas aqui é fácil, quantidade vezes o preço. O que está acontecendo? A cada 10 unidades, a cada real de desconto, ele vende 10 unidades a mais. Então aqui eu estou mudando a quantidade de unidades vendidas e a quantidade de dinheiro que cada unidade vai custar. Inicialmente, o lucro era, vamos colocar assim, era 200 vezes 40. Inicialmente era isso. Faz conta que ele deu R$1 de desconto. O lucro vai ser o quê? R$1 de desconto, então o preço dele vai ter R$1 de desconto. O novo preço vai ser 39. Mas ele não vai vender 200, ele vai vender 10 unidades a mais. O novo lucro vai ser 210 vezes 39. Isso daqui vai ser diferente disso daqui. Se ele der mais R$1 de desconto, se custar R$38 cada uma dessas unidades, que nem me importa o que sejam, ele vai vender mais 10 unidades. E assim sucessivamente. Se ele der mais R$1 de desconto, ele vai vender 230 unidades. E o lucro vai ser sempre o produto disso, da quantidade de unidades, pelo preço de cada uma das unidades. Isso daqui, percebe, eu converti para a linguagem matemática. Só que não é só isso, porque na matemática tem a ideia de generalização. Eu não vou precisar calcular todos os preços para conseguir encontrar o valor máximo. Seria horrível, imagina ter que calcular todos esses produtos aqui até chegar no preço zero, para eu encontrar qual desses resultados é maior. Não. Tem que ter um jeito mais simples. E é aí que muitas pessoas se confundem, muitas pessoas se assustam, porque começa a envolver a lógica de X, a incógnita. A incógnita é justamente o que você quer descobrir. A pergunta dessa questão aqui é: qual valor de desconto me dá um maior lucro? Você não sabe ainda qual o valor do desconto. Você não sabe ainda qual vai ser esse preço daqui? Você não sabe, então você vai chamar de X. E a partir daí você vai conseguir deduzir. O X é justamente o que você quer descobrir em uma questão. Então, ao invés de calcular todos esses valores, porque, pelo amor de Deus, né, eu não quero fazer 40 multiplicações para tentar descobrir, eu vou generalizar. E essa é a parte que exige mais prática, que você vai ter que ver muitas resoluções, você vai ter que tornar isso uma coisa mais automática. O lucro está falando o seguinte: a cada R$1 de desconto, ele vende 10 unidades a mais. Se for R$1 de desconto, 10 unidades a mais. R$2, 20. R$3, 30. R$4, 40. Então, ele vai vender 200 mais alguma coisa e vai multiplicar o 40 menos alguma coisa. O desconto, né? A quantidade de reais de desconto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A quantidade de unidades, 200 mais 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então essa daqui é a ideia da generalização. Eu não vou colocar um número aqui. Eu vou simplesmente pensar alguma coisa. E qual que é a relação? A cada R$1, eu vou chamar de X, a cada R$1 são 10 unidades a mais. Então, se for 1, é 10. Se for 2, é 20. Se for 3, é 30. Se for 4, é 40. Se for 5, é 50. Ou seja, sempre 10 vezes o número que eu colocar aqui. Se for 1, vai ser justamente aquela ideia, né? Do 200 mais 10 vezes 40 menos 1. Que é justamente o que eu tinha descoberto. 210 vezes 39. Se forem R$2 de desconto, vai ser R$38 e 220. Se forem R$3 de desconto, vai ser 37 e 230. Se forem R$10 de desconto, vai ser 40 menos 10, 30. 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. Então, 300 unidades e 30 vendidas. E a gente vai fazer mais disso nessa questão daqui. Mas a partir de então, ao eu converter linguagem em texto, a ideia é só fazer esses cálculos. Olha só. Vamos aplicar a distributiva. 200 vezes 40 dá 8.000. 200 menos x menos 200x
10x vezes 40, 400x. E aqui 10x vezes menos x, menos 10x ao quadrado. E é justamente isso daqui, aquilo que eu tinha falado para vocês, a fórmula da função do segundo grau. O lucro é uma função do segundo grau, em que a quantidade de reais de desconto, meu x, que é justamente o que eu quero descobrir, está elevado ao quadrado, ou seja, uma função do segundo grau. Só rearranjando isso daqui, vai dar menos 10x ao quadrado. Posso fazer 400x menos 200x, dá 200x, mais 8.000. Só para deixar naquela forma bonitinha que eu tinha colocado para vocês. Consegui converter esse negócio estranho daqui nesse negócio daqui. E a partir de então, é basicamente aplicar as ferramentas que você tem. Qual que é a pergunta? Para obter o faturamento máximo em um mês, ou seja, o lucro máximo em um mês, o valor do desconto por unidade do produto deve ser igual a... O valor do desconto é justamente esse x. E ele quer o faturamento máximo. Ele quer o meu x que me dá o y máximo. Ele quer o meu x justamente do vértice. Então aqui eu apaguei no meio porque eu vou te mostrar sobre a função do segundo grau no momento em que você entende que isso é uma função do segundo grau. Porque uma das incógnitas está elevada ao quadrado, então é uma função do segundo grau. E por causa disso, é uma parábola, a curva, né, tem um valor que vai me dar o valor máximo, vai me dar o lucro máximo. Isso é uma função do segundo grau, só vamos recapitular. Caso você não saiba, não tem problema nenhum, mas para quem sabe recapitular, é uma função do segundo grau em que o termo que acompanha o x ao quadrado é negativo. Ou seja, o gráfico dessa função é assim. Não importa se é concavidade assim, ou assim, ou assim, ou assim, não importa. É uma parábola com concavidade para baixo. Então vai ter um valor de x que me dá o meu lucro máximo. Vai ter um lucro máximo. Eu sei disso, porque isso é uma função do segundo grau. A pergunta é, qual o valor de x? E sempre que você estiver fazendo uma questão, você precisa lembrar o que significa a incógnita. O maior erro que alguém poderia cometer durante uma resolução, principalmente quem está começando, é esquecer o que significa. Tipo, x. Já encontrei a fórmula, esquece o que ele está representando. Não. Principalmente se você está começando. X vai ser sempre, guarda na sua cabeça, o desconto em reais que foi dado para cada unidade. Sempre lembre disso, tá? A pergunta é justamente sobre o x, então por isso que a pergunta é o x do vértice. Vou colocar assim. O x do vértice. Ou seja, o valor de desconto que me dá o lucro máximo. No momento em que você percebe isso, é simplesmente aplicar a fórmula do x do vértice, que é menos b sobre 2a, e aí se torna automático. Percebe que o Enem cobrou duas coisas diferentes de você? Uma, converter para a linguagem matemática. Outra, converter a pergunta também, para você conseguir usar a linguagem matemática para resolver. Menos b sobre 2a, isso é uma fórmula que você vai decorar. Assim como você decora propriedade de logaritmo, assim como você decora 1 milhão de coisas, fórmula de Bhaskara, etc. É uma coisinha que você memoriza, embasada e ancorada na realidade. Menos b sobre 2a, b é simplesmente o número que acompanha o x, então é menos 200. O a é o número que acompanha o x ao quadrado, menos 10. 2 vezes menos 10, menos 20. Menos 200 sobre menos 20 dá 10. E 10 é a sua resposta. O difícil não foi daqui para cá. Daqui para cá foi só aplicar a ferramenta, o x do vértice. O difícil foi isso daqui. E cada questão que você for fazer vai ter uma interpretação diferente. Eu não vou te dar a fórmula mágica nesse vídeo daqui de como interpretar qualquer questão. Mas eu te prometo uma coisa. No momento em que você entende muito bem a teoria de cada assunto, tipo, eu sei que função quadrática tem a forma de uma parábola, logo eu sei que tem um vértice, logo eu sei que tem um valor máximo, no momento que você sabe a teoria,
tudo vai sair de maneira mais automática do que você sair desembestado fazendo 1 milhão de exercícios praticamente idênticos de função do segundo grau, que não vão te levar a lugar nenhum se você não sabe para que serve a função do segundo grau e as propriedades da função do segundo grau. Nesse vídeo daqui eu quero resolver mais 2 questões com vocês interpretativas, depois a gente parte para análise de gráficos e tabelas, no final a gente fala de regra de 3 e aí a gente fecha com chave de ouro. Essa daqui caiu no Enem 2019 e é para mostrar para vocês que nem toda questão de logaritmo, dessas coisas, é difícil. Na verdade, tem muita questão de funções em que eles simplesmente vão te dar o valor de uma variável e te pedirem para calcular o valor de outra. Porque função é a relação entre 2 variáveis. Quando uma é alguma coisa, a outra é igual a outra coisa. Quando uma é igual a 2, a outra é igual a... Aí você faz os cálculos e resolve. É a mesma coisa aqui. Eles não vão te pedir nada além de substituir valores nessa questão. Pode parecer muito complexo a magnitude, a amplitude, a frequência. Olha que função difícil, olha, tem logaritmo nessa função. Mas quando você entende a teoria de função é a relação entre uma das variáveis e a outra das variáveis. No caso aqui tem um produto aqui dentro, né? Então é ainda mais complexo. Tem 3 variáveis. Como é que você vai fazer? Mas ele te deu. Ele literalmente... Cadê a caneta vermelha? Ele literalmente te deu que a amplitude é 2000 e a frequência é 0,2. E está perguntando a magnitude. Então ele já te deu o valor disso daqui. Ele está literalmente te perguntando quando a amplitude é 2000 e a frequência é 0,2, qual que é o valor da magnitude? Ele só está te pedindo isso. Depois que você interpreta e você sabe a teoria de função, porque se você não sabe a teoria de função, você olha para aquilo ali inicial e pensa, tá, como é que log já pula. Não, função está relacionando variáveis. No caso aqui ele deu o valor dessas 2 variáveis e que é o valor da terceira. Só fazer o cálculo. Eu não sei, a minha incógnita, n, é igual a 3,3 vezes log desse produto. Log de 2000 vezes 0,2, ou seja, log de 400. E aí é só você aplicar as propriedades de log. Depois que você conseguiu isso daqui, e percebe que essa questão foi mais fácil do que aquela de criar a função do segundo grau. No primeiro exercício a gente teve que criar a função. Aqui eles já deram a função e pediram para substituir. Também cai muito no Enem. Mas aqui foi mais tranquilo. Aí é só aplicar a propriedade de log. Ah, Humberto, eu não sei propriedade de log. Tá tudo bem. Mas é como pular no Yoshi. Você decora as propriedades de logaritmo. Tem log do produto, log da soma. Não, log do produto, log da divisão, log do negócio elevado ao expoente e mudança de base. Praticamente só isso. Você decora essas 4 propriedades, pronto, resolve qualquer questão de log. Antes de fazer 1 milhão de questões de log sem saber para onde está indo, entenda o significado das coisas. Log de 400, vamos fazer aqui, porque ele te deu o log de 2, né? Então eu tenho que transformar esse log na forma de um produto que tenha 2, não 400. Então eu vou fazer o seguinte, log de 400, vou deixar na forma de 2 vezes 2 vezes 100. 2 vezes 2, 4, vezes 100, 400. Ao invés de log de 400. Porque aí eu posso fazer o seguinte, olha só. A magnitude é 3,3 vezes log de 2 vezes 2 vezes 100. Aí log do produto é a soma dos logs, igual a 3,3 vezes log de 2 mais log de 2 mais log de 100. E ele te deu o valor de log de 2. Não é para você tirar da cabeça de lugar nenhum. Ele te deu o valor de log de 2. Que porcaria. Log de 2 ele falou que é 0,3. Não tem que inventar. Ele falou que é 0,3. E log de 100 é aquilo que eu falei para vocês. O log tem sempre uma base. Quando não tem a base é 10. E o log, a pergunta dele é 10 elevado a quanto dá 100? 10 elevado a quanto dá 100? 2. Então log de 100 é 2.
Só isso. Magnitude é igual a 3,3 vezes 0,3 mais 0,3 mais 2. 2,6. Só somei. Faz esse produto aqui, você encontra a sua resposta. Pronto, acabou. Fim. Substituí valores, apliquei ferramentas que eu decorei, literalmente decorei, encontro a minha resposta. Não tem para onde fugir. O Enem vai te cobrar uma quantidade finita de habilidades, da mesma forma que em Mario você só tem alguns controles. Claro que jogar Mario é mais legal do que fazer o Enem, mas você entendeu a metáfora. É uma quantidade finita. Vamos para a terceira questão aqui, uma outra questão diferente de interpretação, mas que também vai ser importante. Ok. Essa questão eu não vou resolver ela completa com vocês, porque ela é até um pouquinho mais complexa, mas eu quero interpretar com vocês. Eles falaram muitas informações, um texto gigantesco, só que a ideia é, eu tenho uma quantidade de parcelas e o preço de cada parcela. Geralmente nessas questões, na verdade o mais comum de se apresentar é você usar uma letra que deixe mais fácil você entender o que aquilo está representando. Ao invés de eu ter colocado aquele lá, o x, lembra? O x para a função do segundo grau, como a gente estava se referindo a desconto, eu poderia ter chamado, por exemplo, de d. A incógnita é d. Porque aí ficaria mais fácil na minha cabeça entender o que o x representava, o que a incógnita representava. E aqui fica uma dica para você fazer isso também. Sempre que você for fazer uma questão e a pergunta é qual deve ser o valor deixa eu pensar, do volume de suco de laranja para a escola ficar contente. Se a pergunta for essa, foi a primeira coisa que me veio na cabeça, você chamaria de V, por exemplo. Eu chamaria de V ao invés de chamar de X. 1, porque o X assusta. E 2, porque você dar uma letra que tem alguma relação com o que aquela letra representa, eu acho que fica melhor. Então aqui, eu tenho um número de parcelas. Olha só, N de parcelas, um número de parcelas, e cada parcela é tantos reais. Eu vou chamar de P, porque P é o quanto cada parcela custa. P é o preço da parcela e N é o número de parcelas. O preço, então, do meu carro, preço do carro é igual ao número de parcelas vezes quanto custa cada parcela. Se são duas parcelas de R$500, 2 vezes 500, R$1.000. É sempre o número de parcelas vezes o preço. Isso você deduz. E aí tem que tomar muito cuidado, porque muita gente só decora as coisas e não entende o porquê das coisas. E pensa assim, mas Humberto, você não falou na aula 1 que D pode ser uma fração, né? N parcelas de P. Então, de um total de P, N parcelas. Você não quis dizer isso, Humberto, lá na aula 1? E aqui que você tem que tomar cuidado. Não é porque eu falei que o D, naquele caso da fração, representava uma fração, que no instante que você vira uma preposição, você já vai pensar, é uma fração. Não é isso. Você tem que entender o que está acontecendo. N parcelas de P reais. Cada parcela é P reais. Saber o preço total do carro, N vezes P. É claro que a mesma preposição pode representar coisas diferentes a depender do contexto, só que o meu objetivo aqui com a semana é superar esse bloqueio com vocês para que vocês não só decorem, entendam o porquê de cada cálculo. Para evitar fazer um negócio desses daqui sem entender o que está fazendo. Percebe que quando tem conexão com a realidade, isso daqui nem faz sentido. Dividir o número de parcelas pelo preço de cada parcela. O que você vai encontrar a partir daí? Nada. Para saber o preço do carro é o número de parcelas vezes o preço de cada parcela. E a questão é, quando eu tenho mais 5 parcelas, ou seja, quando eu tenho N mais 5, cada parcela vai ser R$200 a menos. Mas o preço do carro é o mesmo. O preço não vai ter desconto, não vai ter multa. Está falando aqui que o preço é exatamente o mesmo. Então, o preço do carro, nesse caso daqui, vai ser igual ao preço do carro nesse caso aqui. Porque o número de parcelas mais 5 vezes o preço de cada parcela menos 200 é igual ao preço do carro. Que é igual ao preço do carro. E da mesma forma,
é igual ao preço do carro. Se for um número de parcelas menos 4, cada parcela vai custar 232 a mais. E aqui você converteu palavras para a linguagem matemática. Você encontra essas igualdades aqui, que isso é igual a isso, que é igual a isso, e a partir daí você iria fazer sistema de equação. Você aplicaria a distributiva, encontraria o sistema de equação, resolveria para encontrar o valor de n, o valor de p. E eu não quero entrar na resolução de sistemas de equação, porque até essa questão foi bem complicadinha, e até lá na hora da prova eu não fiz por sistemas de equação. A minha ideia aqui é te mostrar que todas as questões de matemática, todas as palavras, têm relação com algum conceito da matemática. No caso aqui, sistemas de equação, no caso anterior, logaritmo, e no caso ainda anterior, função do segundo grau. As suas ferramentas, os seus recursos são limitados. Você não precisa aprender tudo, de toda a matemática. Não, o Enem vai cobrar coisas específicas. Ele pode cobrar 1 milhão de questões diferentes de sistemas de equação. Se você sabe resolver um sistema de equação, você consegue resolver qualquer questão, por mais difícil que ela seja. Se você sabe função do segundo grau, a teoria, você consegue resolver qualquer questão do segundo grau, por mais complexa que ela seja. E nessa questão específica, eu não resolvi por sistemas de equação. Eu estou mostrando aqui para vocês os métodos tradicionais de você chegar na sua resposta. É saber função do segundo grau, saber sistemas, etc. Mas lá na hora da prova, você pode estar cansado, você pode ter branco, pode ter 1001 razões para você não conseguir montar isso daqui. Você não conseguir converter as palavras para a linguagem matemática, porque é complexo sim. E eu já fiz até um vídeo lá no YouTube, não sei se foi resolvendo essa questão específica ou uma outra também de sistemas, de como eu fiz para acertar sem necessariamente conseguir fazer isso daqui. Eu apliquei um macete alternativo que me permitiu resolver sem seguir pelo o caminho tradicional. E o vídeo foi como resolver questões de matemática do Enem sem saber a matéria. Foi um dos macetes que eu apliquei e tem vários outros macetes também lá nos mestres do Enem. Eu separei 3 macetes para vocês que me ajudam a resolver questões mesmo quando eu não estou tão confiante ou eu não sei exatamente o que fazer naquela questão. Então, nos mestres do Enem, além de toda essa teoria, além de explicar funções, explicar geometria, trigonometria, além de explicar esse tipo de coisa aqui, também explico os macetes para vocês. Então é realmente um curso bem completo e o quê? E vai reabrir as vagas no domingo para todos vocês. Vamos passar para o próximo assunto? Será que eu já posso jogar a próxima folha no chão ou ainda tem alguma coisa aqui? Ah, sim! Fica o convite para todos vocês, pessoal, neste domingo na nossa Masterclass ao vivo lá no YouTube. Vai ser gratuita a Masterclass, todo mundo super bem-vindo. Eu vou falar para vocês como aprender qualquer assunto de matemática mais rápido, mais intuitivo. Tipo, como aprender função do segundo grau, como aprender trigonometria, como aprender esses tipos de conteúdos. Então, vai ser todo mundo muito bem-vindo, vai ser para a gente fechar com chave de ouro tudo isso que aqui eu estou falando mais na teoria, tipo, olha sistemas de equação. Lá eu vou falar como você vai estudar melhor e como você vai aprender mais rápido os sistemas de equação. E aí sim, ao final da Masterclass, eu vou abrir as vagas para os mestres do Enem, que aí vocês vão poder, se quiserem, continuar aprendendo comigo. Vai ser um prazer ter todos vocês. Agora vamos partir para a interpretação de gráficos e tabelas, que está tudo relacionado também à vida real. E, gente, interpretação de gráficos e tabelas, todo gráfico, toda tabela que vocês virem, lembrem-se, estão relacionando duas coisas. Não importa quais coisas sejam, estão sempre relacionando duas coisas, ou até mais coisas dependendo da complexidade da sua função, da complexidade do gráfico, da tabela. Mas não, geralmente está relacionando duas coisas. Pode ser duas coisas que você quiser. Lembra daquele meu exemplo lá na aula 1, que eu falei a quantidade de dinheiro que eu estava te devendo e a quantidade de meses que estava transcorrendo? Uma coisa mudava, a outra coisa também mudava. Passava um mês, passavam 2 meses, passavam 3 meses, ia acumulando juros. Eu ia ficando te devendo, a cada mês eu te devia mais. Essa é a ideia, a relação entre duas coisas. Existe a forma algébrica de representar, a forma com letras, com expressões, etc. E também tem a forma visual de representar, o gráfico mesmo. E o formato desse gráfico, se é uma reta, se é uma parábola, se é um negócio assim, se é um negócio assim, vai variar a depender de que relação for essa daqui. Se é exponencial, se é primeiro grau, se é segundo grau, se é logarítmica, se é inversa, etc, etc, etc. O formato do gráfico vai mudar.
Mas eu quero aqui deduzir com vocês o formato do gráfico para isso daqui, para vocês perceberem que todos os gráficos são a mesma coisa. Todos os gráficos são justamente a mesma coisa e interpretar também é tudo igual. Um gráfico vai ser assim. Vai ter um plano cartesiano, um plano, em que um dos eixos vai representar uma dessas coisas que varia, e o outro eixo vai representar outra das coisas que varia. Por convenção, coloca-se no vertical a variável que está sozinha. Ou seja, a quantidade de dinheiro que eu estou devendo para você. E no eixo horizontal, coloca a variável que está com os cálculos. Aqui é 50 vezes 1,5 elevado a n. N é a quantidade de meses transcorridos. Por convenção, é isso daqui. Poderia ser o inverso? Poderia, mas nunca vai ser, tá? Em lugar nenhum vai ser. Então a ideia é essa, a variável que está sozinha na igualdade vertical e a que está com os cálculos é na horizontal. Precisa decorar aquilo de abscissas, ordenadas, saber se essa função é injetora, bijetora ou sobrejetora, saber se é uma função par ou uma função ímpar. Um monte de notação assim dessas palavras difíceis que geralmente gostam de ensinar para os alunos como se fosse cair no Enem. Já viu? Você provavelmente viu alguma aula que se disse muito completa e falou assim, vamos estudar função sobrejetora. O que significa ser uma função sobrejetora? Vamos estudar as propriedades do domínio, do contradomínio, da imagem, coisas assim. Essas palavras, sabe? Que não vão cair no Enem. Realmente não vão cair no Enem. Que não são necessárias para entender a base do conteúdo. Só assustam os alunos. Realmente deixa as pessoas desesperadas porque são tantas palavras que as pessoas pensam, oh meu Deus, eu nunca vou ser capaz de aprender. Então, na minha opinião, deveria ser ensinado tudo ao inverso. Primeiro ensinado só mesmo o que importa para você entender o conteúdo, para só depois, se você tiver tempo, ensinar o que é uma função sobrejetora, injetora, bijetora, todos esses termos que, na minha opinião, são mais avançados, só que geralmente se ensina no início do conteúdo de funções. Então a minha ideia, com essa semana da matemática, com os mestres do Enem e com todas as aulas que eu posto lá no YouTube, é te ensinar o essencial. O que realmente é necessário para você aprender qualquer conteúdo mais rápido, com mais confiança e muito melhor do que se fosse te passar todos os cronogramas de todas as aulas, aquele negócio gigantesco que mais prejudica do que ajuda, na minha opinião. E a partir dos depoimentos que eu recebo lá nos mestres do Enem, lá nos vídeos, nesses mesmos que eu recebi aqui de vocês na Semana da Matemática, é esse o caminho. Realmente para você aprender não precisa de tanto. E no caso, até menos é mais. Porque se eu fosse te ensinar tudo de função sobrejetora aqui, você ia se assustar, você ia pensar, não é para mim. Então o meu objetivo é justamente esse, te ensinar o essencial para que você consiga acertar as questões, ganhar confiança e aumentar a nota em matemática. A ideia é a seguinte, um gráfico é a relação entre uma e outra. Poderia ser, por exemplo... Não poderia ser isso, porque não tenho tinta na caneta. Falei com tanta confiança, fui com gosto fazer o traço e olha que mixaria. Enfim, se fosse um gráfico assim, faz de conta. Existe um gráfico assim. A ideia não é essa função, tá? Faz de conta que é um gráfico qualquer. A ideia é você olhar para um gráfico e pensar o seguinte. Quando essa variável for, por exemplo, faz de conta que aqui o valor é 7. Quando ela for 7... Aí você vai olhar no gráfico, opa, quando essa variável é 7, essa variável daqui é igual a algum valor, faz de conta 20. Quando ela é 7, ela é 20. Quando ela é 10, ela é igual a 10. Aí você olha, você tem que sempre olhar num gráfico a relação entre as duas. Você vai sempre fazer assim, ó. Porque é a relação entre duas coisas. Por isso que é complexo, por isso funções são complexas, interpretar gráficos e tabelas é complexo. Porque não é simplesmente dizer, o valor de n é 10. Não, a pergunta é, para o valor de n 10, qual é o valor de Q? Então você tem que sempre olhar a relação entre as duas coisas. Então é uma habilidade um pouco mais complexa, sim, só que não chega a ser difícil. Só exige mais trabalho mental. Vamos começar então, fazendo esses cálculos daqui. Quando não se passou nenhum mês, ou seja, quando o mês for 0,
ou seja, está justamente na origem, esse ponto daqui é a origem. Não está nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Esse daqui é o ponto da origem. Se eu tiver um ponto mais à direita da origem, significa que esse eixo daqui é positivo. Ou seja, pode ser 3, 4, 5, etc. Da mesma forma, se estiver à esquerda, é menos 2, menos 3, menos 4. Vai ficando mais negativo quanto mais vai para a esquerda e vai sendo mais positivo quanto mais vai para a direita. Da mesma forma, no eixo vertical, se está acima da origem, 2, 3, 4, etc., vai ficando cada vez mais positivo. E quanto mais para baixo, mais negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1 milhão, lá embaixo, né? Então é essa a ideia. Para a direita positivo, para a esquerda negativo, para cima positivo, para baixo negativo. E eu vou começar agora a substituir valores para ver qual que vai ser o formato dessa minha curva. Quando não tiver se passado nenhum mês, ou seja, quando n for 0, 50 vezes 1,5 elevado a 0, 1 elevado a 0 é igual a 1, então o que é? É igual a 50 vezes 1,5 elevado a 0, que é igual a 50 vezes 1, que é igual a 50. Ou seja, a quantidade que eu estou te devendo no momento inicial, não transcorrido nenhum mês, é 50. Quando o número de meses é 0, ou seja, quando está exatamente aqui, a quantidade de dinheiro que eu estou te devendo é 50. 50. Então esse ponto aqui vai pertencer ao gráfico. Quando eu desenhar a minha curva, aí vocês vão ver que esse ponto faz parte do gráfico. Porque esse ponto torna essa igualdade verdadeira. Quando n é igual a 0, Q é igual a 50. Quando n for igual a 1, 1,5 elevado a 1, 1,5. 50 vezes 1,5 dá 75. Quando n for igual a 1, você vai estar me devendo 75. Vai estar mais ou menos aqui, né? Se isso daqui é 50, 75. Esse ponto também faz parte do gráfico. Quando n for igual a 2, aí a ideia é você ir substituindo valores. Quando um é igual a 1, o outro é igual a outro. Quando isso é elevado a 2, é a mesma coisa que multiplicar por 1,5 duas vezes. Então é 75 vezes 1,5. E aí vai precisar de calculadora, eu estou com preguiça. 112,5. Quando n é igual a 3, vai estar em 112,5. Ou seja, o dobro de 50 mais um pouquinho, né? 112,5. Vai estar mais ou menos aqui. Se você fosse continuar fazendo, tipo para n igual a 4, 5, 6, 7, 8, você ia perceber que isso cresce cada vez mais rápido. É aquela ideia da função exponencial, dos juros compostos. Quanto mais tempo se passa, mais rápido cresce. Então o formato da minha curva seria mais ou menos esse daqui. Se você fosse fazer mesmo na escala bonitinha, você ia ver que esse é o formato da curva. E cada relação entre as variáveis, tipo função do primeiro grau, segundo grau, exponencial, logarítmica, inversa, vai me dar um formato de curva diferente. Mas a ideia é sempre igual. Quando uma das variáveis é igual a alguma coisa, a outra das variáveis é igual a outra coisa. O gráfico é a relação visual da relação entre essas variáveis daqui. Que aqui está em forma de produto algébrico e aqui está na forma visual. Muito mais fácil eu perceber que cresce cada vez mais rápido aqui do que aqui. E aí vem a questão. Toda função vai ter um formato de curva. A função do primeiro grau, por exemplo, é uma reta. A parábola que eu já mostrei para vocês é a da função do segundo grau. Se for uma função inversa, é uma hipérbole. Se for uma função logarítmica, vai ser mais ou menos assim. Se for uma função exponencial, é um crescimento exponencial. Se for uma função seno-cosseno, é assim. Tem muitas funções, tem muitos gráficos específicos, formatos de gráficos específicos para funções específicas. Mas a ideia é que o gráfico representa duas variáveis. Se você entende isso, você não vai se assustar ao olhar uma função assim. Porque você já vai saber que, poxa, tá bom, uma das variáveis está aumentando
e a outra está subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. É a relação entre elas. Toda função vai ter um gráfico e todo gráfico também vai ter uma função. Vai ter uma forma algébrica de escrever até mesmo aquela função esquisita que eu desenhei. Só que nem necessariamente você vai precisar deduzir a forma função é igual a alguma coisa de um gráfico. Às vezes ele só vai te dar o gráfico e te pedir para interpretar aquele gráfico, como por exemplo essa questão que vai aparecer aqui agora. Não vai aparecer ainda a questão, eu quero interpretar um pouco mais de gráficos com vocês. Faz de conta que teve um gráfico assim e teve algumas perguntas. Vou inventar perguntas para vocês. Esse gráfico, para início de conversa, você tem que saber o que significam os eixos. Eu estou falando de tempo aqui, conforme o tempo passou. Isso daqui é o dinheiro, é o lucro de uma empresa. Vamos pensar em forma de lucro da empresa. Isso daqui é um gráfico muito louco, né? Não tem aquele formato bonitinho das funções assim, não tem formato de nada, na verdade. E não precisa ter. Vai ter uma função, função de x é igual a alguma coisa, que vai me dar esse formato de gráfico aqui. Mas você não vai precisar dele se eu simplesmente te perguntar durante que período essa empresa teve prejuízo. Aí você vai olhar, prejuízo. O que significa prejuízo? Se isso daqui está falando do lucro, prejuízo vai ser quando o lucro estiver abaixo da origem. Porque aí significa negativo. Lucro negativo é prejuízo. Então, em que período essa empresa teve prejuízo? Aí você vai olhar, poxa, daqui até aqui. Nesse intervalo de tempo, a empresa teve prejuízo. Poderia ser do mês 2 ao mês 3, por exemplo, não importa. Mas nesse período aqui, como o meu lucro está sempre dando abaixo de zero, o meu lucro foi negativo, tive prejuízo nesse intervalo de tempo aqui. Poderia te perguntar, em que momento a empresa teve o maior lucro? Aí você iria olhar, o maior lucro está aqui, né? Porque é o que está mais para cima. É o que está mais para cima. Todos os outros pontos desse gráfico me dão um lucro abaixo desse lucro daqui. Então, o momento em que essa empresa teve um lucro maior, o maior lucro possível, foi nesse instante aqui. Aí você iria olhar no gráfico, que instante é esse? Ia ter um número lá. E esse número ia te dizer o instante exato. Mas interpretar gráfico é isso. Você pensar, o valor mais de cima é o valor máximo dessa incógnita aqui, dessa variável. E o valor mais de baixo, talvez, esse daqui, é o máximo prejuízo. Podemos falar assim, né? O lucro mínimo ou o máximo prejuízo. E a gente olharia, teria um número aqui também, e aí você poderia saber exatamente qual foi o prejuízo máximo, numericamente. Mas visualmente seria só bater o olho e pensar, mínimo, máximo, esses daqui são valores intermediários. Estava tendo lucro, continuou tendo lucro, só que o lucro foi reduzindo, aumentou o lucro, manteve mais ou menos constante, teve um lucro muito grande, e aqui foi ladeira abaixo, mas continua tendo lucro, tá? Porque o lucro está acima, continua tendo lucro até chegar a lucro zero, começou a ter prejuízo. Continuou tendo prejuízo, apesar de o prejuízo estar diminuindo, até chegar a zero, começou a ter lucro de novo, o lucro foi aumentando, 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 e aqui o lucro está reduzindo. Continua tendo lucro, tá? Mas o lucro está diminuindo. Existem muitas formas de representar a relação entre duas variáveis. Pode ser aquele gráfico, né, na curva assim, mas também pode ser, por exemplo, isso daqui, tá vendo? Isso daqui, vocês não estão vendo? Tá tão óbvio, gente. Pode ser um daqueles gráficos em formato de pizza, por exemplo. Faz conta que isso daqui é gráfico de setores que chamam, né? Aí fala, por exemplo, essa quantidade aqui foi destinada para a agropecuária. E essa quantidade dos recursos foi destinada para a educação. E essa parte de recursos foi destinada para a propina. Alguma coisa assim. Aí eles te dão uma legendinha. Falam assim, olha só, isso daqui é propina. Isso daqui é educação. Educação. Isso daqui é agropecuária.
Aí eles te pedem, né, a quantidade exata de dinheiro que foi para cada um, por exemplo, poderia. Isso daqui é o quê? É um gráfico, né? Ele está me dizendo, de maneira visual, uma relação. Ele está relacionando duas coisas. A quantidade de dinheiro e o destino de cada um desses recursos. Também estou relacionando duas coisas. Ler um gráfico, você vai sempre procurar o que os eixos representam, ou então, você sempre vai procurar a legenda para entender exatamente o que essa representação visual está falando. Você também pode ver daquele gráfico de barras assim, que é basicamente a mesma coisa do que o gráfico normal que eu acabei de mostrar, porque um dos eixos vai representar uma das coisas. Por exemplo, a escola A recebeu isso daqui de orçamento e a escola B recebeu isso daqui de orçamento. Você também está olhando o que representam os eixos. Pode vir um gráfico que nem aquele que apareceu lá no Enem, de teia, que pediu para me dizer quanto que ele vendeu de pastéis. Aquele gráfico foi muito louco, mas foi um gráfico. Ele está representando coisas. Ele tem uma legenda. E essa legenda representa que grandezas estão sendo relacionadas de maneira visual aqui. Não importa quão louco seja o gráfico, se você entende que um gráfico relaciona duas variáveis, duas coisas, você vai conseguir interpretá-lo melhor. Não se assuste com o formato esquisito do gráfico. Sempre procure o que os eixos representam. Sempre procure a legenda. E não se assuste com o formato dele. É essa a mensagem que eu tenho para vocês. E agora sim vamos resolver uma questão do Enem, que foi só de interpretação de gráfico. Aqui eu nem vou escrever porque vai ficar mais fácil de eu colocar o gráfico aqui e vocês deduzem comigo. Percebe que o eixo vertical, ele não disse exatamente o que é. O eixo horizontal dá para a gente deduzir que são os anos se passando, mas o que é o eixo vertical? Você precisa ler a sua questão porque está falando assim. O gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro. Ou seja, a participação percentual. O eixo vertical, então, está me dizendo um percentual. 20%, 25%, 30%. Essa participação percentual está variando conforme passa o tempo. A pergunta é, o período de queda dessa participação percentual ocorreu de quando até quando? O que é a queda? É justamente a participação percentual ir para baixo conforme o tempo passa. E aí você olha nesse gráfico, vê que é exatamente do ano 2003 ao ano 2006. E essa é a sua resposta. Só bater o olho no gráfico, você precisava deduzir a função que dava esse formato do gráfico aqui? Não precisava. Bateu o olho, entendeu o que ele significa, entendeu a relação, entendeu que está diminuindo e pronto, parte para abraço, vai para a próxima questão. Agora eu vou te apresentar duas questões de gráficos que caíram no Enem, porque não é só interpretar os gráficos, é tomar cuidado para não cair nas pegadinhas que o Enem vai jogar para cima de você. Essa questão eu sempre uso de exemplo porque ela é clássica de uma pegadinha sobre os eixos. Então dá uma olhada nessa questão e agora vamos tentar resolver. A pergunta dessa questão é durante quantos minutos o carro ficou parado? Se a pessoa já tem certa familiaridade com gráficos, ela pode até pensar assim, já bater o olho e pensar dessa seguinte forma. Olha só, conforme o tempo passa, ou seja, esse eixo representa o tempo, ou seja, conforme o tempo está passando, não está aumentando nem diminuindo, está sendo constante. Ou seja, o carro não está indo para frente nem para trás. Logo, aqui o carro está parado. E aqui ele poderia pensar a mesma coisa. Poxa, olha só, o carro não está indo nem para frente nem para trás, porque não está subindo nem descendo o gráfico. Mais um momento em que o carro está parado. Mais um minuto em que o carro está parado. Mais um minuto em que o carro está parado, porque o gráfico não sobe nem desce. Logo, o carro deve estar parado, né? Só que não. Todo gráfico que você olhar, pode ser de pizza, pode ser de barras, pode ser assim, pode ser de qualquer forma. Você tem que tomar muito cuidado com a legenda, ou no caso aqui, com os eixos. Porque o meu eixo está dizendo, sim, com o passar do tempo. Com o passar do tempo acontece alguma coisa com a velocidade. Não é com a posição do carro. Ou seja,
Se a velocidade está acima da origem, está acima do ponto zero, isso aqui só significa que a velocidade é constante. Mas a velocidade está acima de zero. Ele pode estar tipo 10 km por hora. Estar a 10 km por hora constante não significa estar parado. Significa que a velocidade não está aumentando nem diminuindo. Ou seja, ele não está acelerando aqui. Ele não está acelerando, mas ele está andando para frente sim. Aqui ele está acelerando, olha só, a velocidade está aumentando. E aqui a importância de você entender o significado de velocidade, que é a variação do espaço pelo tempo. E aí já vem até aquela parte da física, né? A variação do espaço pelo tempo. Conforme a velocidade está aumentando, ele está acelerando. Já tinha velocidade, está acelerando. Está desacelerando, mas continua indo para frente. Tipo, ele estava a 10 km por hora, foi para 20, foi para 30, depois voltou para 20. Está sempre indo para frente. Só que a velocidade está oscilando. Continua indo para frente aqui, ele tem velocidade. Ou seja, nesse ponto aqui ele tem uma certa velocidade sim, só é constante durante esse minuto. Mas ele está indo para frente. Acelerou, desacelerou e opa, agora sim. Agora sim, olha só o que aconteceu. Cruzou esse eixo. Tocou exatamente nesse ponto daqui. O que significa? Que nesse instante a velocidade chegou a zero. Ou seja, velocidade chegou a zero significa que o carro está parado. Interpretar o gráfico. O que é o carro parado? Velocidade igual a zero. Não aceleração igual a zero. A aceleração pode ser igual a zero, mas ele continua indo para frente. Então, desse momento até este momento, ou seja, durante 2 minutos, a velocidade é igual a zero. E isso significa o carro estar parado. Na letra A dessa questão, estava dizendo 4 minutos. Porque a pessoa iria olhar rápido, pá, 4 minutos, marcava a letra A, já partia para a próxima, e só ia descobrir que errou aquela questão quando chegasse em casa e visse que essa era uma questão muito fácil, só que com uma pegadinha, que nem eu gosto de falar nos meus vídeos mais antigos, jocosa, jocosa. Conhece a palavra jocoso? Jocoso é porque o Enem é jocoso, ele gosta de brincar com você. Ele não tem amigos, então ele tenta fazer amizade com você, só que te sacaneando. Não é assim que faz amizade, Enem. Não é assim que faz amizade. Mas enfim, a resposta seria 2, porque só durante esses 2 minutos aqui a velocidade é igual a zero. Aqui a velocidade é constante, mas diferente de zero. V maior do que zero. V igual a zero. E V maior do que zero também. Se a velocidade tivesse ido para baixo, seria velocidade negativa. Ou ele estaria andando de ré. A ideia seria ele estar andando de ré. Não faria muito sentido, né, num congestionamento, mas vai que, né, ele precisou dar ré. Aí a velocidade seria negativa. Essa foi a primeira pegadinha. Segunda pegadinha não é em questão de matemática. Foi em uma questão de física ou química. Física. Lê essa questão e eu vou te mostrar 2 pegadinhas. Essa questão era de física e exigia o conhecimento de uma fórmula específica que relaciona a diferença de potencial, a corrente e a resistência. Mas quando você decora a fórmula sabendo o que ela significa, o que é corrente, o que é corrente, o que é diferença de potencial e o que é resistência, fica muito mais fácil, não é um decoreba qualquer. Eu não vou ensinar aqui para vocês a física, mestres do Enem de Natureza está vindo por aí. Já planto a sementinha, mas já vamos partir do pressuposto que existe a fórmula, tá? Eu vou te dar a fórmula e dizer: resistência é igual a diferença de potencial dividido pela corrente. Ou seja, o valor da resistência vai ser o valor que está aqui dividido pelo valor que está aqui. Só isso. Eu vou ter que dividir um valor pelo outro. No meu gráfico, eu vou procurar um ponto que fique fácil de eu dividir um valor pelo outro. Porque olha para o gráfico, vai aparecer aqui para você, está cobrindo a imagem, porque o gráfico tem alguns valores, tipo 0,5, quando a diferença de potencial é 0,5, a corrente é 1. Quando a DDP é 1, o outro é 2. Quando a DDP é 1,5, o outro é 3. Não importa qual ponto eu pegue, essa divisão vai dar sempre a mesma coisa. Porque a resistência vai ser sempre a mesma coisa. Então eu poderia tanto pegar o primeiro ponto, quanto o segundo, quanto o terceiro, quarto, quinto ou sexto. Vou pegar o sexto ponto, o último ponto, lá de cima.
é quando a diferença de potencial é 3 e quando a corrente é 6. Então, a diferença de potencial é 3 e a corrente é 6. E aqui é só fazer esse cálculo. Isso daqui seria o cálculo que você faria rápido. Rápido e iria encontrar o resultado. Primeira pegadinha. Isso daqui não é o resultado, sabe por quê? Porque um dos eixos tem uma unidade de medida aqui. Não é simplesmente diferença de potencial V, que era tipo 1, 2, 3, etc. Aqui é 1, 2, 3 em 10 a menos 6. Ou seja, é 1/milionésimo de 0. É 1/milionésimo de 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. É 1/milionésimo de 1. É 1/milionésimo de 2. É 1/milionésimo de 3. É sempre vezes 10 a menos 6. Então não é 1 aqui, não é 2 aqui, não é 3 aqui. Quando você olha para o gráfico, a resistência não seria então 3 dividido por 6. Seria 3 dividido por 6 vezes 10 a menos 6. Porque quando você olhou para o gráfico, não era 6 aqui. Era 6 milionésimos. Então essa seria a sua resposta. É esse cálculo aqui que você teria que fazer. Mas não acaba aí. Tem uma segunda pegadinha. A primeira é, sempre olhe os eixos e sempre olhe as unidades de medida dos eixos. Aqui está dizendo que é em milionésimo de ampere, não em ampere. Então na hora de eu fazer a divisão, eu teria que dividir pelo milionésimo do 6, não pelo 6. Mas a segunda, e aqui é puramente interpretativa e não é difícil você não cair nessa pegadinha. Mas você precisa ler com muita atenção e às vezes reler o enunciado para não deixar passar a informação. Porque, olha, diz que em altas concentrações de amônia, a resistência é quadruplicada. E a pergunta é, qual que é a resistência na presença de altas concentrações de amônia? Em altas concentrações de amônia, isso daqui é quadruplicado. Então a minha resposta vai ser 4 vezes 3 sobre 6 vezes 10 a menos 6. Vamos calcular isso daqui. 4 vezes 3 dá 12, dividido por 6 vezes 10 a menos 6. 12 por 6 eu posso simplificar, dá 2 sobre 10 a menos 6. E dividir por 10 a menos 6 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a 6. Porque o que é o 10 a menos 6? 10 a menos 6 é a mesma coisa que 1 sobre 10 a 6. E aqui eu mantenho o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. 2 vezes 10 a 6 sobre 1. Esse daqui é o meu resultado, 2 vezes 10 elevado a 6. Se você não tivesse multiplicado por 4, você acharia 5 vezes 10 elevado a 5, ou seja, 4 vezes menos isso daqui. Mas a resposta correta deveria ser multiplicada por 4 porque o enunciado falou. E percebe, não é difícil de interpretar isso, é só desatenção. Se você tem desatenção na hora do Enem, senhoras e senhores, já era para vocês, porque vai ter muitas dessas pegadinhas. E nesse momento eu tenho uma notícia incrível para vocês, então eu tenho que ver se está gravando. Nessa semana da matemática eu estou explicando a matemática para vocês, conteúdo mesmo. Estou dando as ferramentas, mostrei que a matemática tem vida real, mostrei para vocês, estou mostrando para vocês a parte da interpretação, falei de gráficos, agora a gente vai entrar em regra de 3. Conteúdo de matemática mesmo. Mas de nada adianta você ter todo o conteúdo e chegar lá na prova você não ter estratégias para fazer. Tipo isso daqui, como é que você não cai em pegadinha? Como é que você evita distração? Como é que você faz para otimizar a sua resolução da prova, otimizar a sua TRI, não cair em pegadinhas e realmente conseguir um resultado digno do seu esforço que você teve ao longo do ano? Isso tem muita estratégia por trás, você tem que conhecer a prova a fundo, tem que fazer um raio-x mesmo do Enem. E a excelente notícia, pessoal, é que todos esses conteúdos, tipo estratégia de prova, faço também a resolução de todo o Enem 2018-19, falo de pegadinhas, como usar a TRI ao seu favor para aumentar a sua nota, um super raio-x do Enem mesmo, tá na minha apostila Pode Vir Enem, segunda edição. São mais de 350 páginas de tudo que mais importa do Enem. Raio-x, pegadinhas, dicas de redação, estratégias de prova, tipo tudo que você precisa saber para mandar bem no Enem, para otimizar
isso daqui que eu estou ensinando para vocês. E a excelente notícia, a Pode Vir Enem vai estar gratuita, 100% gratuita, para os novos assinantes dos Mestres do Enem, que eu vou reabrir as vagas no domingo. Vai ser de graça para vocês, o bônus para vocês, se vocês entrarem na primeira semana do lançamento. Só do dia 7 até o dia 14 vai estar valendo essa promoção, em que não só a Pode Vir Enem vai estar gratuita, de bônus, mas todas as minhas apostilas que eu já preparei até hoje para o Enem. A Pode Vir Enem, segunda edição, completíssima. A Onde Já Se Mil, que é a minha apostila de redação, mas essa já estava gratuita mesmo, então não conta para o bônus. Enem Direto ao Ponto, que é só resolução de conteúdos mesmo, dos que mais caem no Enem. A Enem Direto ao Ponto, uma edição à parte, que eu fiz uma edição surpresa, assim, uma edição extra da Enem Direto ao Ponto. E a apostila Último Enem, que é um compilado das principais páginas das minhas apostilas anteriores. Tudo isso, todas as minhas 5 apostilas, mais o e-book com as 1000 questões divididas por conteúdo e por nível de dificuldade, vão estar gratuitas para vocês que entrarem no curso Mestres do Enem a partir de domingo até o próximo domingo. Então, essa é a super boa notícia para vocês. Eu estou muito empolgado de finalmente contar para vocês qual que é essa surpresa. Enfim, é isso. Eu vou a partir agora para a regra de 3 e aí a gente fecha a nossa terceira aula da semana da Matemática Básica. Mas, enfim, é essa surpresa que eu queria contar para vocês, que eu vou abrir as vagas do Mestres do Enem já nesse domingo com essa promoção. Simbora, pessoal. Pra gente fechar aqui e falar de regra de 3, vou recapitular o que eu falei com vocês lá na aula 1 da nossa semana da Matemática Básica. Lembra daquilo que eu falei de manter as proporções, da fração, falei de porcentagem com vocês, falei daquela ideia do 9 em cada 10 dentistas, que significava de um total de 10, 9. Lembra de tudo isso que eu falei pra vocês? Vamos recapitular então uma das coisas que eu falei pra vocês. O 9 em cada 10 não significa que só existem 10 dentistas no mundo. Significa que, se tudo fosse reduzido a 10, proporcionalmente teríamos 9 que recomendam tal pasta de dente. Proporcionalmente. Não significa que são 10 dentistas no mundo. Significa que, a cada 10 dentistas, 9 recomendam tal pasta de dente. Se são 20 dentistas, 18 recomendam. Se são 30 dentistas, 27 recomendam. Se são 1000 dentistas, 900 recomendam. Mantidas sempre as proporções. Então faz de conta que são 1 milhão de dentistas no mundo. Na verdade é 1 milhão de dentistas no mundo. Mantidas essas proporções, são quantos os que recomendam tal pasta de dente? Aí você poderia fazer de várias formas, né? Você procurar uma fração equivalente, porque se você quer manter a proporção, você tem que manter a igualdade de frações. Aí como você poderia fazer? Se embaixo multiplicou por 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, multiplicou por 10.000, não, multiplicou por 100.000, multiplicou por 100.000, em cima também vai ter que multiplicar por 100.000, ou seja, vão ser 900.000 dentistas a cada 1 milhão de dentistas que recomendam tal pasta de dente. Você tem que ver a proporção. Se embaixo multiplicou por tanto, em cima também vai ter que multiplicar pelo mesmo tanto para manter a proporção, etc. Ou você poderia fazer de outro jeito, você poderia fazer assim. 9 décimos de 1 milhão. 9 décimos de 1 milhão recomendam tal pasta de dente. Essa fração do total equivale a 9 décimos vezes o total. E aqui sim o D representa a multiplicação, nesse contexto específico. Não é simplesmente substituir direto o D por vezes, que nem aquele caso que eu falei lá das parcelas. Mas aqui sim, a fração de alguma coisa é a fração vezes alguma coisa. Você ia achar o mesmo resultado, 900.000. 900.000 dentistas recomendam. Aqui eu vou simplesmente apresentar para vocês uma terceira forma de calcular essa ideia. Se 9 em cada 10 recomendam, quantos do total recomendam, sendo 1 milhão? A ideia é, da regra de 3. Ele vai te dar 3 valores e pedir para você calcular um quarto. Ou seja, são 9 em cada 10. E
São 1 milhão ou é 1 milhão? É 1 milhão de dentistas, ou são, enfim, 1 milhão de dentistas no mundo. A ideia é, ele vai te dar uma relação, ou seja, 1 em cada 10. Ele vai te dar uma terceira informação, que é 1 milhão de dentistas no mundo, e vai te pedir para calcular esse quarto valor. Por isso se chama regra de 3. Ele vai te dar 3 e pede para você calcular o quarto. E a ideia é simples. Olha como é que você vai fazer a regra de 3. 9 está para 10, assim como um certo valor está para 1 milhão. Você escreve assim. E a única coisa que você precisa tomar cuidado é que desse lado tem que ter a mesma coisa, digamos assim, 9 dentistas que recomendam a pasta de dente. Esse lado é dos dentistas que recomendam a pasta de dente. E esse lado é do total de dentistas. Só isso que você precisa tomar cuidado. Você não faria 9 está para 10, assim como 1 milhão está para X. Não. Em um dos lados você faz uma coisa e no outro lado você coloca outra coisa. Após montar a sua regra de 3, você vai fazer uma propriedade das proporções, que é o produto cruzado. Garantiu que a regra de 3 está feita certinha? Faz o produto cruzado. Ou seja, x vezes 10, 10x, é igual a 9 vezes 1 milhão. 9 vezes 1 milhão. E aí você isola o x, passa o 10 para lá dividindo, vai ficar 9 vezes 100 mil, 900 mil. É a mesma ideia. Das 3 formas você vai calcular o seu resultado. Você poderia primeiro pensar em quanto multiplicou e fazer a proporção, ou você poderia fazer a fração do total, ou você poderia só fazer a regra de 3. As 3 coisas vão te dar o mesmo resultado, e regra de 3 é isso. É basicamente a ideia de manter as proporções. Eles te dão uma relação, te dão um terceiro valor e você calcula o quarto. Eu vou fazer com vocês uma questão de regra de 3 aqui, que vai envolver estequiometria, mas eu não quero me aprofundar muito em regra de 3 aqui, porque eu tenho um vídeo de mais de meia hora só explicando muito detalhadamente regra de 3 e está disponível eternamente no YouTube. Esse vídeo não vai sair do ar. Então eu recomendo que, para complementar esse vídeo daqui, vocês vejam, procurem no meu YouTube mesmo, tipo Humberto Manarino, regra de 3, que lá eu explico super detalhado como aplicar, quando aplicar, por que aplicar, etc. Deixa eu ver se a gente já parte para o exercício ou se tem alguma coisa a mais que eu posso falar aqui para vocês. Já podemos partir para a questão e a gente vai falar aqui de estequiometria, que cai muito em química e é só regra de 3, pessoal. Vou aplicar tanta regra de 3 aqui que vocês vão entender a lógica. Vou até aplicar a regra de 3 onde não precisa aplicar a regra de 3, só para vocês pegarem na prática. Dá uma olhada nessa questão, tenta resolver, ela não é tão complicada assim, mas é tudo regra de 3, só regra de 3. E esse aqui vai ser para fechar. Gente, estequiometria, cálculo estequiométrico é só regra de 3. E eu vou aplicar muitas aqui com vocês. Não vou explicar exatamente o conteúdo da química. Mestres do Enem da natureza tá vindo aí. Vai ter desconto para os alunos da matemática. Mas, enfim, para você ver que precisa primeiro entender a teoria de um assunto, mesmo que seja química, física, mesmo que não seja matemática pura, para responder. Do que adianta você saber fazer regra de 3 se não sabe o que é uma equação de uma reação de combustão, que é queimar. Ou seja, você reagir o combustível, no caso o butano, com oxigênio para dar gás carbônico e água. Essa é a reação de combustão. Você precisa entender a teoria. Isso é queimar o butano. Dá a fagulha lá, né? Tem o combustível, aí vai pegar oxigênio do ar e aí vai queimar, vai virar gás carbônico e água. Essa é a reação de combustão. E a pergunta é, antes de você partir para os cálculos, especialmente se você está começando nessa parte da interpretação, a minha sugestão para você é, antes de partir para isso daqui, leia, mas sem muita atenção aos números. Primeiro para e pensa. Esquece isso de 1 quilo de gás carbônico por dia, etc. Para e pensa o seguinte, o que está acontecendo nessa questão? Eu quero reduzir
a emissão de gás carbônico em uma certa quantidade, não importa a certa quantidade. E aí a pergunta é, quanto de butano eu tenho que evitar queimar para evitar queimar 1 kg de gás carbônico? Porque uma certa quantidade de butano vai ser queimada para me dar uma certa quantidade de gás carbônico. A pergunta é, para isso daqui ser exatamente 1 kg, quantos quilos isso daqui precisa ser? Não se atente tanto aos números primeiro, entenda o que está acontecendo, não só em questão de química, mas em questão de física, em questão de matemática. Primeiro leia sem os números, entenda o que está acontecendo e depois use os números ao seu favor para conseguir acertar a questão. Usar função, usar exponencial, usar log, usar seja o que for, as ferramentas que você tem à sua disposição para resolver aquele cálculo. Mas antes, para interpretar, você precisa saber o que está acontecendo. É essa a ideia. Uma certa quantidade de butano está queimando para virar uma certa quantidade de gás carbônico. Mas não é exatamente 1 kg de butano que vai me dar 1 kg de gás carbônico. E a pergunta é, qual que é a relação? A primeira coisa que a gente faz quando a gente encontra uma equação assim, uma reação, seja ela qual for, é balancear. E balancear, aqui eu vou fazer uma regra de 3, mas não seria necessário fazer regra de 3 aqui. Mas só para a gente brincar de fazer regra de 3, olha só. Eu tenho que ter a mesma quantidade de átomos desse lado e desse lado. Deixa eu tirar esse fogo aqui, que não importa muito o fogo. No butano, eu tenho 4 carbonos. Daquele lado lá, a única molécula que tem carbono é o CO2. Mas o CO2 tem só um carbono. E aí você iria pensar o seguinte, quantas moléculas de gás carbônico vão se formar? Poxa, se uma molécula de gás carbônico, eu vou escrever, de gás carbônico tem um átomo de carbono, quantas moléculas de gás carbônico vão me dar 4, porque eu preciso de 4 átomos de carbono. Você entendeu? Isso daqui eu poderia usar uma regra de 3, porque são grandezas proporcionais. Elas estão crescendo na mesma proporção. Se uma tem 1, 2 tem 2, 7 tem 7, 15 tem 15. Estão mantidas as proporções aí. Então eu posso fazer uma regra de 3. É claro que aqui eu não precisaria, né? É lógico que essa resposta vai ser 4 aqui. Não precisaria fazer, mas estou te mostrando como que eu aplicaria a regra de 3 para descobrir o resultado. Uma tem 1, quantas tem 4? Aí faz o produto cruzado aqui. Essa daqui seria incógnita, né? É o que eu quero descobrir. X vezes 1 é igual a 1 vezes 4. Logo, x é igual a 4. Logo, eu preciso de 4 moléculas de gás carbônico. O butano libera 4 moléculas de gás carbônico. É essa a ideia. Vou fazer de novo com vocês? Não, vocês já entenderam essa regra de 3 michuruca aqui que eu fiz. Vou fazer direto agora a próxima. Eu tenho 10 hidrogênios aqui. Tenho 10 hidrogênios em uma molécula de butano. E aqui, no produto, eu só tenho 2 átomos de hidrogênio a cada molécula de água. O que eu vou ter que fazer? Poderia fazer a regra de 3, né? Uma molécula de água tem 2, assim como quantas tem 10? Ou eu poderia já fazer direto. 5, né? Essa daqui tem 5 moléculas de água, cada água tem 2 átomos de hidrogênio, então tenho 10 hidrogênios aqui, 10 hidrogênios aqui. Estou balanceando. Ao final, eu poderia sim aplicar uma regra de 3, porque a parte do oxigênio é a mais complicadinha. Porque tudo bem, eu tenho oxigênio aqui. Cada molécula de oxigênio tem 2 átomos. Cada uma tem 2. Mas eu tenho oxigênio aqui e eu tenho oxigênio aqui. Quantos átomos de oxigênio no total eu tenho daquele lado lá? Cada uma de gás carbônico tem 2 de oxigênio. São 4 de gás carbônico. Eu tenho 8 oxigênios aqui. Da mesma forma, eu tenho 5 moléculas de água. Cada de água tem 1. Então aqui eu tenho 5. Então desse lado eu tenho 13 átomos de oxigênio. E desse lado daqui eu só tenho 2. Cada molécula de gás oxigênio só tem 2 átomos de oxigênio. Que número eu teria que ter aqui, né, para balancear?
Você poderia fazer direto, se você tem familiaridade, mas eu vou fazer aqui o passo a passo. Se uma molécula de gás oxigênio tem 2 átomos de oxigênio, quantas moléculas eu vou precisar, moléculas de gás oxigênio, para ter exatamente os 13 átomos de oxigênio. E aí, então, eu faria o meu produto cruzado. O que eu quero descobrir é isso daqui, né? X vezes 2 igual a 13 vezes 1. X é igual a 13 dividido por 2. Ou seja, 13 meios. 13 meios de gás oxigênio. 13 meios de mol de gás oxigênio. Ah, Humberto, eu estou partindo uma molécula ao meio? Não, porque aqui eles não estão falando de uma unidade de moléculas, eles estão falando de um mol de moléculas, tá? Mas aí a gente entraria na química, não importa muito. Então a ideia é essa. Balanceei, apliquei regras de 3 que não precisavam só para te mostrar a ideia da regra de 3. Mas agora eu vou aplicar mais regra de 3 para te mostrar que regra de 3 é tudo. Na química é praticamente tudo regra de 3. Uma molécula de gás butano está me dando 4 moléculas de gás carbônico. Mas a gente não está falando aqui de uma molécula, tá? Uma molécula não dá para ver, não dá para ver. A gente está falando de mol de moléculas. Um mol, e as pessoas têm dificuldade em entender o que é um mol. É a mesma coisa que falar uma dezena, uma dúzia, uma centena. O mol é uma unidade de quantidade. É 600 sextilhões de moléculas. Mas não vem ao caso, é uma unidade de quantidade. Então um mol de butano está me dando 4 mols de gás carbônico. Mas a pergunta não é em mols, a pergunta é em quilos. Quantos quilos de butano vão me dar 1 quilo de gás carbônico? Não 1 mol de gás carbônico. Por isso você vai aplicar mais regra de 3 agora, porque eles te deram a relação entre a quantidade e a massa. Ao ele te dar a massa molar do gás carbônico e a massa molar do butano, você consegue fazer essa relação entre quantidade, ou seja, entre mols, e a massa, gramas. A massa do butano é 58 gramas por mol. Significa que, vamos interpretar a fração daquilo que a gente viu na primeira aula? A cada mol tenho 58 gramas. Gramas por mol significa que a cada mol tem 58 gramas. E aqui eu descobri a minha relação entre quantidade e massa. 58 gramas, tá? Quantidade e massa. Da mesma forma, o meu gás carbônico. A cada mol, eu tenho 44 gramas. 44 gramas por mol significa que a cada mol de CO2, eu tenho 44 gramas. Então aqui, como são 4 mols de gás carbônico, vou simplesmente aplicar a regra de 3. Se a cada mol eu tenho 44 gramas e aqui eu tenho 4 mols, quantos gramas eu tenho aqui? A cada mol, 1 mol de CO2 tem 44 gramas, assim como 4 mols de CO2 tem alguma coisa, tem X. E aqui não importa se o X esteja desse lado ou desse lado, desde que desse lado aqui tem a mesma coisa, mol de CO2, e desse lado aqui tem a outra coisa, que no caso é gramas. A moto lá fora está muito feliz porque a gente está encerrando a nossa aula aqui. Está extremamente feliz. Uma regra de 3, faço só o produto cruzado e faço x vezes 1 é igual a 4 vezes 44. 16, 1, 7,6. X é igual a 1,76 gramas. Por que eu fiz tudo isso? Por que eu fiz tudo isso? Porque a minha pergunta é quantos gramas, quantos quilos de butano vão me dar 1 quilo de gás carbônico? Não quantos mols de butano vão me dar quantos mols de gás carbônico. Então eu preciso saber a quantidade de gramas que tem 1 mol de butano e a quantidade de gramas que tem 1 mol de gás carbônico. Porque
Porque agora eu sei que 58 gramas de butano me dão 176 gramas de gás carbônico. Se eu dobrar a quantidade de butano, vai dobrar a quantidade de gás carbônico. Se eu triplicar, vai triplicar. Se eu quintuplicar, vai quintuplicar. Então, é só fazer a regra de 3 aqui. Se 58 gramas me dão 176, quantos gramas vão me dar exatamente 1 quilo? Mais regra de 3, percebe? É só regra de 3, uma atrás da outra. Mas entendendo por que você faz. Por que eu fiz a regra de 3 aqui para descobrir em gramas e não deixei em mols mesmo? Porque eu preciso saber quantos gramas me dão tantos gramas, não quantos mols me dão quantos mols. E interpretando a fração, grama por mol, a cada mol tem 1 grama, fica muito mais fácil você resolver a questão do que só decorar como fazer. Eu espero que eu esteja conseguindo esclarecer para vocês o porquê de cada cálculo. 58 está para 176. 58 gramas de butano estão para 176 gramas de gás carbônico. Assim como quantos gramas de butano me dão exatamente 1000, que é exatamente 1 quilo? É essa a pergunta. Ele te dá uma relação, na verdade eu tive que calcular, mas tem uma relação dada. Eu sei que são proporcionais. E ele me dá um terceiro valor para eu calcular o quarto. Faz o produto cruzado. 176 vezes x é igual a 58 vezes 1000. X é igual a 58 vezes 1000 dividido por 176. X você vai achar que é aproximadamente 332. Como é que é? 329. Aproximadamente 329. 329 o quê? Eu estava falando de gramas aqui, né? Gramas de gás carbônico. Então, achei 329 gramas de gás carbônico, de butano. 329 gramas de butano me dão exatamente 1000 gramas de gás carbônico. É essa relação que eu encontrei. Como a pergunta foi em quilos, quantos quilos de butano? Aí aqui é só converter a unidade de medida, de grama para quilo, dividir por 1000. 0,33 aproximadamente. Na alternativa estava 0,33 quilos. Por isso eu fiz a regra de 3. Por isso eu converti de mol para grama, porque a gente está falando em massa, não está falando em quantidade. Por isso que eu fiz um monte de regra de 3. E tem algumas particularidades na regra de 3, tipo, quando você pode aplicar exatamente, que aí eu vou convidar vocês para assistirem a aula completa de 30 minutos aproximadamente, completíssima, que eu postei no YouTube. Procurem Humberto Manarino, regra de 3, que lá tá até mais detalhado. Então, senhoras e senhores, nossa terceira aula está chegando ao fim aqui. Encerramos os conteúdos das 3 aulas gravadas. Foi um sufoco, mas eu espero que vocês tenham me acompanhado até o fim. Guerreiro, você que conseguiu chegar até aqui. E, velho, muito obrigado de verdade por todos os depoimentos, pelas mensagens de superação, os comentários. Você tá realmente de parabéns. Neste domingo a gente tem a nossa última aula. Eu vou mostrar para vocês como aprender os assuntos de uma maneira mais prática. E ao final, quem quiser continuar aprendendo comigo, porque aqui vocês viram, não foi todos os conteúdos, tá longe de ser todos os conteúdos, mas quem quiser me dá a honra de ensinar vocês todos os conteúdos necessários para o Enem, realmente vai ser um prazer tê-los lá no curso Mestres do Enem. Quero contar para vocês quais são as aulas que vocês vão encontrar lá no curso, porque além dessa semana da matemática básica, que vai estar disponível eternamente para os alunos do curso, também temos 10 aulas completíssimas nesse nível daqui, que cobrem tudo o que mais importa para o Enem, da base até o avançado. A aula 1, a gente cobre mais ou menos o que eu falei na aula 1 da semana da matemática básica. Foram parecidos. Falei de porcentagem, falei de proporção, razão e proporção, falei de frações. Então, a aula 1 foi parecida entre Mestres do Enem e o que eu fiz aqui. A partir da aula 2 já foi totalmente diferente. Vamos lá, eu precisei até tirar uma foto aqui da tela, porque eu já tinha até esquecido a quantidade de coisa que eu falei no curso. Olha, a aula 1 já falei para vocês. A aula 2 já foi diferente do que eu falei na semana, já começou a bifurcar, assim, eu realmente falei mais conteúdo mesmo, de coisas que na prática caem no Enem. Muito regra de 3, aprofundei bastante. Falei de escala, questões de escala. Véi, cai muita questão de escala, questão fácil, tem relação com regra de 3, então está aqui.
Visão 3D, que é visão espacial, você exercitar a sua visão tridimensional, porque cai muito dessas questões no Enem, e unidade de medida, como converter unidade de medida para você conseguir chegar no resultado que eles querem. Porque vai que tinha pedido em quilogramas e você não sabia converter de grama para quilograma. Converter a unidade de medida é super básico também para você conseguir acertar as questões. 3. Equações, funções e interpretação de gráficos. Interpretação de gráficos falei aqui, mas lá está bem mais aprofundado. Falo de equações, como resolver as equações, como resolver as funções, e essa aula está completíssima, gente. A aula 3 é uma das que eu mais me orgulho, porque eu ensino a vocês como resolver. Como resolver a função do segundo grau, e não só resolvam a função do segundo grau. E essa 3, completíssima. Aula 4, geometria e trigonometria para o Enem. Tudo, velho, deu mais de 3 horas essa aula. Foi muito completa mesmo, de tudo que você precisa de geometria e sem o que você não precisa. Só realmente o necessário para ir bem no Enem, sem enrolação, sem perda de tempo. Então, aula 4, show! E aula 5, análise combinatória e probabilidade. Super cai no Enem, despenca no Enem. Essas 5 primeiras aulas são só teóricas mesmo, nesse estilo que eu falei aqui. A aula 6 já começa a apresentar macetes para vocês. Lembra do macete da aproximação que eu falei lá na aula 1? Nessa aula 6 aqui eu trouxe 3 macetes para vocês que eu sempre uso todos os anos para acertar mais questões em menos tempo, para acertar questões que eu não sei como fazer do jeito tradicional. Então, 3 macetes que eu preciso aplicar sempre, senão eu posso errar uma questão por besteira. Macetes incrível. Aulas 7, 8 e 9, resolução comentada passo a passo de toda a prova do Enem 2019 de matemática. Dividi em questões fáceis, resolvi, médias, resolvi, e difíceis, e resolvi. Lembrando que tem também gratuitamente para os alunos do curso uma lista com 1000 questões do Enem classificadas por dificuldade e por conteúdo abordado. Então, tudo. E ao final, a aula 10 com o nosso digníssimo Fredão, o gabaritador de matemática do Enem. Ele gabaritou matemática no Enem 2019 e trouxe pra gente mais macetes, mais raciocínios, mais pensamentos matemáticos que fizeram ele gabaritar a prova e acertar mais questões em menos tempo. Ter até tempo de revisar. Pessoal, senhoras e senhores, encerramos aqui as nossas 3 aulas gravadas. Live no domingo, aguardo todos vocês. E lá vamos reabrir as vagas para os mestres do Enem com essa promoção de que todas as apostilas vão ser de graça para quem comprar na primeira semana. Então, é isso. Sufoco, mas valeu a pena. Super esforço aqui, mas espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado. E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.